Existem momentos na vida em que o céu faz uma declaração sobre uma pessoa, uma revelação de identidade tão potente que agita os reinos. A terra treme, o inferno entra em pânico e os anjos se reúnem em filas para ver o que acontece. E a voz de Deus ruge através dos céus declarando: "Este carrega algo que nenhum homem jamais carregou antes, e essa pessoa, meu filho, é você, o escolhido de Deus. Você foi divinamente marcado, não é uma pessoa comum, não é aleatório. Você carrega uma autoridade que foi forjada no fogo do céu, uma autoridade que nenhuma geração antes de você viu. E por isso o inimigo te ataca com toda a sua força. É por isso que a guerra espiritual tem sido tão intensa. É por isso que as portas demoraram mais para abrir. E é por isso que o inimigo tentou de tudo para te silenciar, porque só o inferno sabe o que você carrega em sua vida. E ele te teme. Os demônios reconhecem quando você entra em um quarto, e mesmo que você se sinta invisível na terra, o céu já confirmou a sua autoridade. E você não está andando em sua própria força, mas com o poder de Deus. Você está se movendo como um guerreiro do céu, cheio do Espírito, e armado com o poder divino, pois você tem as chaves para ligar e desligar, o poder de pisar em serpentes, a graça de comandar territórios no Espírito, e isso não é arrogância. Lucas 10:19 diz: "Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e deixe que isso acenda seu espírito, pois você é uma ameaça ao inferno e um testemunho ao céu." E a sua atitude de fé me agrada. Se este vídeo está te tocando, curte ele agora mesmo, porque quando você faz isso, você está declarando que o seu espírito está sendo tocado e que a palavra de Deus está falando com você de uma forma direta. O céu já confirmou a sua autoridade e a sua identidade, e é por isso que você está se sentindo tocado por essa palavra, porque o Espírito de Deus está se comunicando diretamente com o seu espírito para a sua vitória. Prepare-se para que as portas se abram, para que os territórios mudem e para que as vitórias se manifestem em sua vida, porque você carrega o que nenhum homem antes de você jamais carregou, e o céu selou essa verdade e essa palavra para a sua vida. Vamos começar pela base. Quem é você? Não o que a vida te disse, não o que a dor sussurrou, não o que o fracasso te sugeriu, mas o que o céu declarou sobre a sua vida, sobre a sua identidade, sobre o seu propósito. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 que você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo especial de Deus. E isso significa que você foi selecionado por Deus com um propósito especial. E você não é uma pessoa qualquer. Você é único. Você carrega um poder duplo, a autoridade de um rei para governar e a intimidade de um sacerdote para comungar com Deus. E você é uma nação santa, pois você não é comum. Você é distinto e separado para um propósito que te enche de alegria. A sua identidade não é da terra, é do céu. E com a identidade vem a herança, e com a herança vem a autoridade. E isso significa que você nunca foi feito para viver como uma vítima, mas sim como um vencedor. Você nasceu para ficar de pé, não por orgulho, mas por propósito, para permanecer firme, não com medo, mas com fé, e para ficar firme não com sua própria força, mas no poder de Deus, porque Ele te sustenta em todas as áreas. Você é um testemunho vivo do poder do céu na terra, chamado a refletir a glória de Deus em tudo o que você fizer. E cada passo que você der em obediência, cada decisão que você tomar em retidão, é uma declaração de que você não é definido pelos padrões deste mundo, mas pela verdade inabalável de quem Deus diz que você é. O que torna um soldado poderoso não são os seus músculos, mas a autoridade que ele carrega, o distintivo em seu peito, o comando de seus superiores e toda a nação o apoiando em tudo o que ele precisa e em tudo o que ele faz. E da mesma forma, a autoridade espiritual não é sobre quão alto você pode falar, quantas escrituras você pode recitar, ou a posição que você ocupa na igreja, é o apoio divino que você tem, porque Deus lhe deu acesso legal para representá-lo e executar a sua vontade na terra. Essa autoridade é um distintivo do céu,
que diz que você tem o direito de confrontar e derrubar as obras das trevas, e o poder de Deus está trabalhando através de você para desmantelar, destruir e derrotar as operações do inimigo. A verdade é que você tem essa autoridade, não porque você vem de uma família perfeita, mas porque Deus, em sua misericórdia e propósito, te escolheu e colocou a sua autoridade sobre você. Quando você aceitou Jesus, você não apenas recebeu a salvação, mas você recebeu a autoridade para permanecer em vitória, para falar com poder e para impor a vontade do céu aqui na terra, e esse é o seu propósito. Então não ande por aí como uma vítima impotente. Você é um soldado do céu, totalmente equipado, totalmente autorizado e totalmente apoiado pelo reino de Deus. E a sua atitude de fé me agrada muito. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não apenas voltou para mostrar que conquistou a sepultura, ele voltou carregando toda a autoridade em suas mãos. E ele declarou que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Mas ele não parou por aí. Ele olhou para os seus discípulos e por meio deles para você. E ele disse, portanto, vá. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho toda a autoridade e agora estou te comissionando para andar nela. Jesus não apenas salvou você, ele te equipou, te fortaleceu e te enviou para impor a sua vontade na terra. E isso te torna um representante autorizado do céu na terra. E o inimigo te teme por causa disso. O nome de Jesus não é apenas um nome que você clama em oração, é o selo do poder que você carrega, que faz com que os demônios tremam e a escuridão se disperse diante de você, e o seu poder é imensurável. Quando você disse sim a Jesus, o céu aprovou a sua autoridade, confirmou a sua atribuição e te posicionou para impor a vontade de Deus aqui na terra. E é por isso que o diabo tem medo de você e por isso que ele te ataca. Você não é apenas um crente frequentando a igreja aos domingos, você é um portador de autoridade governamental do céu, designado para invadir a escuridão com luz, para quebrar correntes, para curar os feridos e para declarar o reino de Deus onde quer que você vá. Você é mais do que um crente. Você é um embaixador de Cristo, um executor da vitória que Jesus já conquistou. E o inimigo não vê apenas você. Ele vê a autoridade de Cristo repousando sobre você. E ele sabe que você é uma ameaça real. E é por isso que ele luta tanto para fazer com que você se esqueça de quem você é. Mas agora que você sabe, permaneça firme, caminhe com ousadia e use a autoridade pela qual Jesus pagou na cruz do Calvário para a sua vitória. Vamos fazer uma pergunta crítica. Por que Satanás ataca a sua identidade com tanta violência? Por que ele te bombardeia com sonhos perturbadores, contratempos sem fim, medos irracionais e depressão sufocante que te tira a paz? É porque ele sabe algo que você pode ter esquecido. Se você realmente descobrir quem você é em Cristo, você se tornará uma ameaça que ele não pode mais conter. E ele te teme. Ele te odeia. A sua ignorância é a maior arma do inimigo que ele usa para te manter preso em ciclos de derrota, não porque te falta poder, mas porque te falta o conhecimento do poder que você carrega, o poder de Deus em você. Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, não por falta de oração, não por falta de adoração, mas por falta de conhecimento, conhecimento da sua identidade, conhecimento da sua herança, conhecimento de sua autoridade. Porque enquanto você não souber, você não agirá, e enquanto você não agir, o território do inimigo permanecerá incontestado em sua vida, em sua família e em seu destino. E você não pode permitir que isso aconteça em sua vida. Mas agora os seus olhos estão se abrindo. A névoa está se dissipando e a maior arma do inimigo, sua ignorância, está sendo desmantelada. E uma vez que o seu espírito capta essa revelação, você nunca mais a esquecerá e a sua vida irá mudar de uma vez por todas. Você começará a andar, a falar e a viver de forma diferente, porque você saberá que você não é apenas um crente, você é um representante autorizado do reino de Deus. E você é um guerreiro comissionado, e isso é o que te torna forte. De hoje em diante, você não se curvará mais ao medo.
a confusão ou as limitações geracionais, pois você está desperto, consciente e ungido. E isso te torna imparável e te faz um vencedor em todas as áreas. Existem reinos de poder e autoridade disponíveis para você que até mesmo os profetas e reis do Antigo Testamento ansiavam por ver, mas nunca experimentaram totalmente. E esse poder, meu filho, é seu para usar. Você, como um crente em Cristo, está cheio do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E isso significa que você não está operando com poder emprestado, mas você está hospedando a presença de Deus dentro de você. E Ele te dá o poder de vencer. É por isso que Jesus declarou em João 14:12, aquele que crê em mim as obras que eu faço, ele também as fará, e obras maiores do que estas ele fará, não porque você é maior que Jesus, mas porque Jesus está trabalhando através de você, e você não pode ser parado. Vamos ser práticos como você entra nessa autoridade diariamente, e a resposta é simples. Começa com a palavra de Deus, porque Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você quer operar no poder espiritual, sua mente deve ser renovada, e seu coração deve estar cheio da verdade. Então leia a palavra consistentemente, medite profundamente sobre ela, e fale-a em voz alta, para que seu espírito se alinhe com a realidade do céu. A palavra de Deus não é apenas informação, é munição espiritual. E quanto mais você a consome, mais sua fé cresce, e mais consciente você se torna da autoridade que você carrega e do poder que você tem em Cristo. Sem a palavra, sua autoridade se sentirá vazia, mas com a palavra você falará e agirá a partir de um lugar de confiança divina. E o inimigo será derrotado, e você será o vencedor que o seu Deus quer que você seja. Em segundo lugar, fale com ousadia, pois você não está implorando para que Deus intervenha. Você está se levantando na posição de autoridade que Ele já te deu, e você está declarando a sua vitória sobre toda a opressão em sua vida. Fale com confiança. Ordene que a doença deixe seu corpo. Ordene que o medo se curve em sua mente. Declare paz sobre sua casa e avanço sobre suas circunstâncias, pois o seu poder é de Deus. Tiago 4:7 diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, porque a sua autoridade sem obediência é perigosa, e a sua obediência é a chave que mantém a sua autoridade afiada e com poder. A sua autoridade não se baseia em sentimentos. Baseia-se na aliança que você tem com Deus por meio de Cristo. Então, ande com ousadia, fale sem medo e viva com retidão, e você verá o seu milagre em todas as áreas. Pare de pedir o que você já possui. Pare de viver como se estivesse esperando por um sinal, pois a cruz e o túmulo vazio eram o seu sinal. E o inimigo sabe quem você é, e agora é a sua vez de saber quem você é em Cristo. Chegou a hora de você entrar em quem você realmente é, não mais recuar com medo, não mais duvidar do seu lugar no reino, e não mais viver como um servo quando Deus te chamou para governar e reinar com Ele em todas as áreas. Você não foi feito para sobreviver. Você foi destinado a governar. E você não tem apenas uma bênção. Você tem a própria presença de Deus habitando dentro de você. E isso te torna imparável. E te faz um vencedor. As Escrituras declaram com ousadia, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, porque você carrega uma autoridade que nenhum homem jamais teve e que o seu Deus te deu para a sua vitória. Pare de pedir o que você já possui, pare de viver como se estivesse esperando por um sinal, pois a cruz e o túmulo vazio eram o seu sinal, e o inimigo sabe quem você é, e agora é a sua vez de saber quem você é em Cristo. Lembre-se que você foi feito para reinar, para governar e para viver uma vida de propósito que glorifica a Deus. Então ande em sua autoridade e viva a sua vida de forma diferente, pois o céu te apoiou e te ungiu para a vitória.